Temos aqui em nossos estúdios novamente Michel Sambranel, que é o gerente de mercado externo do Grupo Roden, e ele vai falar um pouquinho, a gente quer ouvir um pouco do Michel sobre como é que foi a experiência na última IBS, International Builders Show, que esse ano foi em Orlando, nos Estados Unidos. Michel, seja bem-vindo. Obrigado. Então, como o Eladio explicou, eu atuo aí na gerência de exportação da empresa Roden, focado aqui no mercado americano, mercado canadense de portas, né? E a IBS para a gente é sempre uma grande experiência. A gente volta de lá com bastante informação. Ela é basicamente a feira que nos norteia para muitas decisões no decorrer do ano. Nós trabalhamos um planejamento estratégico que começa lá em setembro e outubro. E aí chega em fevereiro, a gente valida muito das informações dos clientes com o que a gente tem de reuniões na IBS. Dali traça-se um paralelo e a gente mais ou menos entende como é que o ano funcionará dali para frente, baseado nas informações que a gente tem das reuniões, visitas, o que a gente vê na feira de tendência e o que a gente também consegue captar nesse ambiente que reúne em 3 dias mais de 117 mil pessoas visitando esse evento, que é a maior feira da construção leve do mundo. Muito bem, muito bem. A gente não é a primeira vez que participa da feira, né? A Roden participa dessa feira desde 2017. Eu participo então desde 2018 e posso te dizer, Eladio, pela experiência que a gente tem de montar essa feira junto aí, para a Roden também é uma feira bastante simbólica. A empresa em si já é parte do evento. Muita gente dos nossos clientes ou até pessoas que conhecem a empresa, mas ainda não são clientes, mas são do meio, procuram, perguntam sobre o stand, se a gente vai estar lá, se a gente esteve em outros eventos, para poder inclusive ir lá e ver o stand. O nosso stand sempre é tido como um stand criativo, que traz algumas coisas diferentes, traz um pouco dessa nossa cultura brasileira, mas traz a curiosidade de serem portas produzidas no Brasil e vendidas nos Estados Unidos. Só americano que visita o stand na feira? Muita gente de outros países. A gente tem uma variedade muito grande de visitantes. Para a gente ter uma noção, são mais de 100 países expondo nesse evento. Então a gente tem muita gente de muitos países buscando novidade, buscando produtos específicos, e a gente tem desde a América Central, América do Norte, bastante forte porque é o local, mas tem clientes da Índia, da Ásia, de outros países aí buscando visitar e buscar oportunidades em termos de produto para a construção civil. Mas especificamente o stand da Roden, aparece gente da onde? Aparece gente do Brasil? Aparece muita gente do Brasil, e esse ano mais ainda porque a gente levou bala de banana e paçoca, então a gente tinha muita gente do Brasil. Claro, né? Nós, por sermos pioneiros nessa feira e a Roden por ser vanguarda nessa questão de feiras no exterior, acaba que muitas pessoas do segmento, muita gente conhecida, nos pergunta sobre essas feiras, e quando tem a oportunidade de conhecer essa feira, até por curiosidade ou como visitante, acaba indo até no stand, que é na verdade uma base ali de referência para os brasileiros do segmento aí. Bacana. Dá para comparar essa feira com alguma feira que a gente tem no Brasil, em termos de número de visitantes, em termos de tamanho, em termos de produto? Até o que a gente comentava, se nós compararmos hoje, a FEICOM é a maior feira no Brasil que a gente poderia ter mais ou menos uma base. E a gente pode falar que a IBS é bem maior. Eu diria em estrutura, em variedade de produtos, porque ela alia 2 áreas. É toda a linha da construção e mais a KBS, que seria banheiro e cozinha também. Então é bastante grande o evento. A gente está falando aí de mais de quase 110 mil metros quadrados de área coberta de expositores. Então é muita coisa. São muitos produtos, muitas linhas diferentes de produtos, que a gente pode dizer que seria desde a tecnologia de um prego até a construção de uma casa inteira. Então,
essa feira não é sempre no mesmo lugar, né? Às vezes é na Flórida, às vezes é lá em Las Vegas. Qual é a maior e qual que é a melhor? Ela acontecia sempre alternada, né? Então Vegas e Orlando. Esse ano foi a última vez que ela aconteceu em Orlando e a partir de agora ela passa a acontecer fixa em Las Vegas. Então Las Vegas ela é maior um pouco em área e também em termos de visitação. O recorde de visitação dessa feira foi algo em torno de 125 mil pessoas em Las Vegas. Las Vegas tem uma estrutura hoteleira maior do que Orlando, porém mais voltado ao entretenimento adulto, bares, cassinos e essa situação toda. Orlando tem também bastante disponibilidade de hotéis, porém a gente nota que ela tem uma dificuldade maior de trânsito de chegada nessa feira. Estacionamento é um pouco mais complicado comparado a Vegas. E Orlando acaba sendo uma feira que o visitante ou os viajantes ou os homens de negócio que visitam a feira acabam levando também a família, porque é um evento que dá para conciliar, por exemplo, com o turismo de família. Muita gente estende ali mais 2-3 dias e fica ali. Então a cidade lota bastante. Eu te diria, Ládio, que as duas experiências são bem interessantes. O que a gente nota é que parece que Las Vegas é um pouco mais volumoso a visitação. Muito bacana. Que tendências que se percebe numa feira como essa? Eu andei contigo bastante pelos stands, a gente tira um tempinho para andar com cada um dos colegas, até para a gente fazer um pouquinho essa multiplicação de ideias, em tentar ver coisas diferentes numa feira dessa. Eu te diria que hoje existe na construção civil uma tendência grande. Primeira, a tendência macro seria inteligência e tecnologia em em materiais e compostos que tragam inteligência, que tragam eficiência energética. Isso é tudo muito gritante no mundo de hoje. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos hoje empresas trabalhando na tecnologia de painéis cimentícios, né? Então o painel cimentício é aquilo que você pode usar numa casa tanto para revestir a parte de fora, substituindo o que é reboco e a parte de pintura, por exemplo, se bem entender, e também na parte interna. Então, assim, onde é que a gente vê tecnologia desses materiais? Existem já painéis cimentícios para aplicação em banheiro que são absorventes, eles absorvem a água do banho, por exemplo, utilizam essa mesma água para fazer condensação e controle de umidade do ambiente e conseguem expelir odores, conseguem neutralizar, por exemplo, odores não desejáveis e colocar no ambiente um cheirinho agradável. Isso tudo num painel cimentício, que é uma peça basicamente de compostos de cimento para poder fazer essa função de parede, né? O que é tendência também? A gente nota uma evolução muito grande porque a automação, porque a inteligência de sistemas, integração de sistemas em aplicativos que eu posso utilizar no meu telefone. Desde fechaduras de portas linkadas nesse sistema, fechaduras recarregáveis e programáveis hoje com essa conexão que a gente fala que seria o C-Charger, que é o padrão C, né? Então isso tudo está muito forte e está evoluindo para que eu tenha conexão entre, digamos, uma fechadura de uma porta com as luzes da minha casa, com o sistema de ventilação e ar-condicionado. Então isso tudo está cada vez mais trabalhando na mesma linguagem. Em termos de portas e produtos voltados ao nosso segmento, a gente nota já na última feira também a tendência de produtos revestidos. Nós teremos aí a futuro, quem sabe, a utilização ainda da madeira e compostos como MDF, porém revestidos com películas recicláveis, tipo um PP, um PET, que substituirão a pintura e trarão mais resistência a riscos e danos e também resistência à umidade para o produto final. Então isso é uma coisa que a gente tem visto gritante no nosso segmento. Existe já um processo de encaminhamento para essa tendência, e quando a gente conversa e analisa, poxa, mas o que a Roden está vendo em termos de novidade? A Roden já está fazendo isso. Hoje a Roden já tem um produto em fase de andamento para o mercado interno, e nós também estamos trabalhando nesse produto para o mercado externo, que é oferecer ao cliente uma porta revestida que vai eliminar, por exemplo, o sistema de pintura, porém vai dar um acabamento de uma laca
em diversas situações, seja uma laca brilho ou mesmo uma laca acetinada, resistente a riscos, com isolamento de pé e cabeça e bordas e que tem uma resistência à umidade superior a uma porta normal. E assim, o que o mercado americano, digamos, é parecido com o mercado brasileiro em construção civil e o que é totalmente diferente que a gente não tem no Brasil? Nós temos no mercado americano algumas situações bem específicas. A primeira delas é que o mercado se divide em remodeling, que seria o mercado de reformas, que é uma fatia grande do mercado, e a outra parte é o mercado da construção civil nova, são casas novas. Então, esse mercado hoje ele está se assemelhando ao mercado brasileiro no quesito de que antigamente o mercado americano não era muito voltado a construir casas para alugar. Hoje existe um crescimento desse mercado porque o americano moderno, a nova geração, também seguindo a tendência mundial, está investindo menos em comprar uma casa. Ele é mais nômade, ele prefere alugar esse espaço e investir o dinheiro em outras coisas. Também estrangeiros que venham para esse país e têm a facilidade de utilizar uma casa alugada e se mudar se houver necessidade. Divergências do mercado brasileiro em relação ao americano, eu te diria que, primeira coisa, padrão de construção totalmente diferente, né? Nós temos aqui a alvenaria, que é uma construção úmida, pesada e lenta. Então nós temos aqui um custo... E de muitas perdas. E de muitas perdas, né? E impacto, diria, ambiental grande pela questão do alto nível de utilização de água numa construção dessa. Então ela é lenta porque ela demora para você levantar uma casa, e vamos falar numa casa de 300 metros quadrados, a gente está falando de um ano no mínimo, né? Hoje você tem a mesma construção nos Estados Unidos feita com a tecnologia de wood framing, que vai levar aí ao redor de 2 a 3 meses, você pode já ter a casa praticamente pronta. Padronização, eu te diria, são as espessuras de paredes, que hoje é o drywall inteligente, utilizado de maneira muito forte nos Estados Unidos. Então nós temos aí poucas bitolas de espessura de batentes, o que é muito diferente no Brasil. Nós temos aqui paredes de banheiro com espessura diferentes, paredes de transição tem outra espessura, o que força a indústria a trabalhar com uma gama muito grande de larguras de batente e até vistas ajustáveis. Isso nos Estados Unidos não é tão comum porque é muito mais padronizado. E também a mão de obra utilizada nesse processo, ela é mais inteligente a ponto de trabalhar com essa estandarização, conseguindo otimizar principalmente tempo. Então eu tenho um produto mais fácil de instalar, visando justamente gastar menos horas do instalador, porque o labor é muito caro. Então a gente vê que essa diferença ainda é bastante gritante em relação ao que é a construção brasileira. Qual que é a tecnologia que mais te surpreendeu lá na feira? Olha, se a gente fala hoje em termos de otimização de produto, inovações em produtos novos, coisas diferentes que a gente possa listar, se você pegar a lista dos produtos vencedores da feira, tem uma lista lá de inovação. E o que me chama a atenção é que parte deles é coisa totalmente nova, mas parte deles são soluções novas para produtos já existentes. Eu vou te listar dois dos produtos vencedores. Primeiro deles, uma porta de garagem composta por painéis, que era antigamente aquela porta do overhead door, que ela enrola uma chapa inteira. Hoje ela é uma chapa de sobreposição. São painéis desacopláveis que sobem, se desacoplam e vão ficando empilhados naquele espaço onde se enrolava antes. Então isso é uma tecnologia. Nessa mesma porta você tem a clipagem de painéis com um sistema tecnológico inteligente que não utiliza outro material para clipar o painel, seja de acrílico ou de metal ou de fibra nos espaços, para poder reduzir espaço e trazer também esse visual mais clean. Então são coisas que a porta de garagem americana é muito antiga, é muito clássica. O que eles estão fazendo? Inovando, basicamente mudando o sistema de acoplamento, sistema de armazenagem, e os mecanismos são hoje gerados por energia solar. Então tem todo um processo trabalhado num produto antigo. Outra solução que me chamou muita atenção, que eu estava verificando, são sistemas inteligentes para soluções básicas. Quem nunca teve, por exemplo, uma casa onde a pessoa estava viajando lá durante um final de semana e estourou o cano do banheiro, por exemplo. Então, um dos sistemas premiados é o sistema do Flood Smart,
que é um sistema de controle e monitoramento da casa que consegue adaptar todo o processo de encanamento, avisar via remota se houve algum vazamento e também poder drenar esse vazamento por acionamento remoto. Então, assim, são coisas básicas que a gente vê no passado que tinham, na verdade, uma nuance mais simples e hoje se torna inovação. O que a gente entende por isso? A inovação está muito forte também em melhorar aquilo que já existe de maneira às vezes simples, mas com um olhar um pouco mais inteligente. Antes, voltando numa pergunta que eu fiz antes, as diferenças de construção dos Estados Unidos para o Brasil, esse modelo construtivo que se usa nos Estados Unidos, tu vê que um dia vai fazer sucesso aqui no Brasil também, ou o tipo de construção não permite isso? É o que a gente fala, né? O consumo ele é basicamente tracionado por cultura. O que acontece? O wood frame, e também agora vem sido fortalecido pelo metal framing também, ela dá ganho de tempo e eu consigo rentabilizar uma casa quando eu faço ela, ou compro ela, ou construo ela para vender. Então eu tenho mais tempo para poder explorar esse imóvel. O que a gente nota no Brasil é que existe sim uma tendência a que pessoas busquem esse tipo de construção até para dizer que são inovadores ou para testar essa tecnologia nova. O que acontece? A nossa cultura talvez não esteja madura para entender que a nossa casa não será talvez a única casa da nossa vida e que ela também não precisa durar para sempre. Então, quando a gente tem uma nova geração entendendo que talvez eu possa ter uma casa alugada e está tudo certo, diferente dos nossos pais que queriam construir aquela casa e pagar aquela casa durante uma vida toda, hoje a gente vê que talvez pessoas procurem soluções rápidas para poder ter uma casa mais em menor tempo, e aquela não vai ser a única casa da vida. E se ela também passar por um processo que houver vai apodrecer um canto da casa, vai quebrar uma outra parte, facilmente você vai lá e substitui, repara e você tem a casa novamente. No nosso caso, nós queremos uma casa que aguente um furacão, um tornado, sendo que a gente nem tem esses eventos aqui no Brasil. Eu vejo sim, Eladio, que a gente caminha ainda a passos lentos para poder modificar essa tendência, porém eu vejo que talvez a gente vai ter durante um período mais próximo agora um misto dessas alternativas, que seria, por exemplo, uma casa com base de alvenaria, mas o telhado já vai ser uma estrutura metálica inteligente, você já vai ter o tipo de telha mais leve, mais eficiente do que a telha cerâmica, por exemplo, que também é um produto que tem o seu glamour, mas é bastante antigo em termos de fixação, em termos de reposição e até eu te diria de fabricação. O que se vê numa feira que se pensa, esse é um produto que tinha que levar para o Brasil? Olha, quando a gente avalia a construção de alvenaria no Brasil, uma coisa que me chama muita atenção é o siding. Os sidings são as chapas de fibra de vidro ou outros materiais recicláveis que podem ser lisas, ter textura, ser pintadas já na cor que você deseja ou não, mas que elas são basicamente as fachadas que recobririam uma casa numa estrutura de drywall, uma estrutura de wood frame, que no Brasil poderiam ser aplicadas, por exemplo, digamos, sobre o tijolo cru, ao invés de rebocar uma casa que é a parte cara, demorada e delicada do processo, e que exigiria pintura depois, o siding seria uma aplicação que poderia trazer textura, coloração e poderia ser substituído também a futuro com uma grande facilidade. Eu acho que é uma tendência, além de que você teria, nesse caso, uma parede respirável. Isso a gente não faz conta, mas é bastante importante, principalmente em regiões úmidas como a gente tem aqui. Bacana. Que situação inusitada ou engraçada que acontece lá, ou algo que deu errado ou saiu fora do planejado? É que assim, a gente sai daqui, né, lá com esse planejamento de feira, basicamente com tudo na ponta do lápis. Então, assim, nesse time que vai para a feira, nós temos eu, você, o Charles, Lenuir, agora o Renato, né? Cada um tem a sua função dentro da organização. O Charles é extremamente meticuloso, detalhado com a lista de componentes, o Eladio é o criativo,
a galera vai para ajudar a montar, nós temos toda uma estrutura. Mas nem tudo sai como planejado. Chega na hora, algumas coisas elas saem um pouquinho do controle e a gente precisa ter alternativas para isso. Muitas vezes a gente já criou ferramentas, a gente já criou utensílios e coisas para poder resolver situações e às vezes são coisas que fogem do teu controle. Nesse caso, por exemplo, nós tínhamos esse ano a grandiosa ideia de levar esse banner suspenso que chamou muito a atenção na feira. Fica bonito, dá volume para o stand, mas a gente não contava que dependíamos da mão de obra de içar esse banner, tanto para instalar quanto para desinstalar, e o tempo desse processo estava totalmente fora do nosso controle. Então essas coisas às vezes saem um pouquinho do que a gente planeja, mas com pequenos ajustes aí a gente conseguiu entregar o stand em tempo recorde também, e sempre é um sucesso. Lembrando que para a gente, como é muito criteriosa a análise, sempre de dentro para fora, nós conseguimos ver os detalhes pequenos. Isso é uma coisa que eu sempre me chamo a atenção e tu sempre fala. Nós vemos muitos dos detalhes ou coisas que poderiam ser corrigidas com uma facilidade gigante. Porém, o visitante acaba ficando o quê? Deslumbrado pelo stand, pelo visual, pelas luzes e tal, porque para ele o que importa é a visão macro. Nós estamos concentrados porque nós montamos peça a peça, parafuso a parafuso. Mas a pessoa que vai visitar acaba ficando extasiada com a criatividade, as cores, as informações do stand. Então, a gente tem que ir passo a passo aprendendo que quem chega lá e vendo de fora acaba vendo o macro, eu acho que é a imagem total do stand, não no detalhe. Que oportunidade que surgiu lá dessa vez, por exemplo? Tem alguma coisa que tenha sido assim relevante? Sempre surge oportunidade. Eu acho que a gente conversa com muita gente, às vezes aleatoriamente. Tem um exemplo, nós acabamos das situações inusitadas, né? O nosso vizinho de stand ali, o polonês da Facro, começamos ali, ficamos amigos, trocamos alguns brindes e acabamos brindando com ele lá e tomando um licor polonês e entendendo que o mundo de negócios ele é muito mais sobre relacionamento do que o produto ou o material em si. É muito mais sobre a tua conexão. Então, assim, essas feiras elas deixam para a gente a grande lição. Mesmo que o mundo esteja em crise, mesmo que o teu produto esteja taxado, mesmo que tudo pareça estar difícil ou complicado de mover, conectar-se é o grande segredo. Manter-se conectado é vital, principalmente em tempos de crise, em tempos de economia mais difícil. É importantíssimo que a gente siga indo, siga se conectando, siga mostrando que nós estamos ali, tentando sobreviver muitas vezes a um mercado complicado, mas que a gente está lá firme e pronto para desenvolver, às vezes, o que o mercado está pedindo e ninguém está fazendo. Tens ideia de quantos concorrentes diretos que tinha lá nesse evento? De portas, eu não consigo te precisar, mas nós tínhamos aí, por baixo, americanos, umas 10 empresas, expondo aí entre portas internas e externas, e o que chamou a atenção realmente era a quantidade de fábricas de portas vindas da Ásia. Então nós temos hoje, no passado era somente Indonésia, hoje a gente tem Indonésia, Vietnã, Camboja, a própria China, né? Então, sim, são investimentos, muitos são investimentos chineses, né? Que estavam ali expondo, pela facilidade que o governo chinês dá de pagar toda aquela estrutura. O governo chinês paga para que a maioria daquelas empresas vá e exponha. No nosso caso, nós vamos sem nenhum apoio. A empresa arca com todas as despesas, desde o stand, estadia das pessoas e todo o custo geral da feira. E dentre esses concorrentes, que posição que a Roden ocupa em termos de preço, qualidade e competitividade em geral? Nós temos hoje, Eladio, uma posição muito importante no mercado quando a gente fala de qualidade de produto e quando a gente fala de confiabilidade de produto. Em nível de concorrência, hoje nós temos o produto asiático às vezes abaixo do nosso preço, mas não é o mesmo produto muitas vezes. Nós temos um produto que é 100% feito de madeira de pinos engenheirada, então a nossa porta não tem na composição de montantes e travessas o aglomerado, por exemplo, que é utilizado pelas fábricas asiáticas. Nós temos uma situação importante que nós utilizamos 100% madeira de pinos colhido, seco e processado dentro da fábrica. Nós somos 100% verticais. E o produtor asiático, por exemplo, utiliza qualquer tipo de madeira.
precisando, por exemplo, ter uma capa de HDF às vezes mais espessa para poder, inclusive, proteger o resultado dessa construção contra situações de umidade ou ar-condicionado, por exemplo. A Roden tem na sua história aí, são mais de 40 anos exportando para os Estados Unidos, e o que a gente procura sempre falar para o cliente é que nós não vendemos somente portas, nós somos vendedores de uma solução. Então nós vendemos confiança, nós vendemos a porta e mais o serviço completo de entrega até na porta do cliente. Isso com certeza faz diferença, porque para o americano é complicado, por exemplo, constituir dentro de uma empresa um setor de importação. Então a gente faz todo esse processo e entrega o produto desembaraçado na porta do cliente. Então o diferencial da Roden está muito mais em relação ao que a gente oferece de produto e solução do que basicamente preço. O Brasil está próximo ou ainda tem um gap muito grande em termos de evento? Em termos de evento, a gente está muito longe. Primeiro porque as cidades onde a gente procura sediar esses eventos, elas são focadas na estrutura de conexão logística. Então tem que ter um grande aeroporto. São Paulo basicamente é a única. Porém, São Paulo não tem estrutura logística de estradas e deslocamento. A estrutura em volta do evento é ruim. Então, para você ter uma noção, Orlando, a gente viu lá, né? A quantidade de hotéis próximos ao evento, todo o transporte gratuito dos hotéis para a feira e todo o deslocamento de pessoas é feito de maneira bem mais tranquila e organizada do que no Brasil. Também chama a atenção lá a organização e a paciência e o respeito das pessoas que visitam o evento. Então as pessoas se respeitam para entrar, elas procuram fazer o registro antecipado para não criar o tumulto. E no Brasil a gente gosta de fila, parece que o evento tem valor quando a gente tem o tumulto e tem a fila, tanto para chegar quanto para sair. Para o americano isso é perder tempo, então eles são muito organizados no geral. Qual foi o maior aprendizado dessa experiência dessa feira? Essa feira, o aprendizado está justamente naquilo que eu te comentei. Mesmo em tempos de crise como a gente estava, um tarifaço latente de 50%, o mundo falando para todo mundo de que a crise é iminente, conflitos acontecendo, a gente foi para a feira esperando uma feira morna, né? Reduzindo custos ao extremo, talvez até pensando em não ir lá no início, e a gente vai para uma feira, consegue receber a maioria dos clientes regulares, consegue receber clientes, possíveis novos clientes, receber ideias novas de clientes regulares, entender que tem possibilidade para desenvolver coisas novas, e a gente volta para casa e no dia do final da feira a gente recebe a notícia de um tarifaço que se extingue e cai de 50% para 10%. Quer dizer, nós não sabemos nada do que pode acontecer no dia de amanhã. Seguir fazendo, seguir tracionando a operação e seguir se expondo e buscando apresentar suas alternativas de soluções para o teu produto é o que te fazem permanecer vivo. Então nós voltamos da feira com uma porrada de contato, um monte de contato, e com a queda do tarifaço a gente volta a ser mais competitivo e a gente pode ligar para todos eles e fazer o contato e falar de uma notícia boa. Então a dica do evento acho que é aprendizado. Em tempos de crise é ainda mais importante seguir participando de feira. Para quem nunca foi nem visitar, nem expor, qual que é a recomendação, qual que é o conselho? Eu diria para ti que o visitante de primeira viagem num evento desse, ele tem que procurar sair daqui com algum foco. Porque é tão grandioso, tudo é tão curioso, iluminado e bem preparado, que se a gente não tiver, o buscador de negócios não tiver um foco, ele acaba distorcendo a pesquisa. Então, a dica seria sair daqui com algum foco em produto ou solução para que chegue lá mais pontual, concentre uma primeira energia nesse tipo de produto buscado e depois sim, se extinguiu aquele tempo, então dá uma olhada mais geral. Porque você sabe, é muito grande a feira, muitos estandes, então é fácil de se perder e ficar impressionado com a grandiosidade do evento e perder tempo simplesmente olhando e não tirando dali muita coisa de resultado. Então ter foco no que você vai buscar lá seria uma dica. Qual o stand mais impressionante do evento? Eu te diria que para mim tiveram muitos stands que a gente visitou de cozinha, banheiro, que impressionam pelo luxo, pelo preparo e até pelo tamanho.
Mas eu vou listar aqui o que me impressionou em termos de branding. É uma coisa que chama a atenção. Nós temos a empresa Mensonite, que é uma das maiores produtoras de portas do mundo, né? A gente pode falar, é uma marca conhecidíssima nos Estados Unidos. E no ano passado ela foi adquirida pela Owens Corning, que é uma multinacional gigante, que tem como premissa imprimir o seu branding, que apesar de ser um investidor, tem uma marca forte no mercado de aquisições. E esse ano, ao contrário do que se pensava, a Mensonite veio com um stand menor, mais vertical, focado no produto e agredindo, na verdade, quando se fala em termos de branding, trouxe para frente do stand, ao invés de ter o M verde da Mensonite, trouxe a Pantera cor-de-rosa, com nuances de cor-de-rosa no stand, e a marca da frente não era Mensonite, era Owens Corning. Quer dizer o quê? Tudo que a gente sabe também de branding pode simplesmente ser mudado, pode ser reinventado, e a gente ainda não sabe bem o impacto, mas a verdade é que eu trouxe para casa o adesivo, tu trouxe para casa o adesivo, eu já vi por aqui colado, e muita gente no evento tirou foto com a Pantera e multiplicou. Então a gente tem que entender um pouquinho também qual que é o impacto disso, mas me chamou a atenção a ousadia desse expositor. A maior surpresa do evento? A maior surpresa do evento foi ver que, apesar de todo esse conflito existente de início aí entre Estados Unidos, China, Rússia, mesmo assim a gente viu um grande número de expositores asiáticos. Muita gente de países da Ásia, mesmo estandes pequenos, estavam lá expondo novamente, trazendo seu produto, desde uma simples torneira até uma porta, um móvel, tentando ganhar o seu espaço ali dentro do mercado americano. Se fosse para descrever a Feira IBS em uma palavra? Eu te diria que a IBS, numa palavra só, ela é conexão. Muito bem. O que mais que tu tens para dizer sobre isso? Eu acho que uma feira como a IBS, ela traz para a gente aprendizados interessantes, que às vezes o olhar de um negócio também ele não está diretamente ligado ao que tu busca, ao simples produto. E a gente tem uma história até curiosa para contar, que 2 estandes à frente do nosso, caminhando por lá, tentando achar alguns brindes para trazer aqui para o Brasil, eu vi uma bicicleta da Trek, uma bicicleta de triatlon, e fiquei olhando aquela bicicleta ali, curioso e tal, e de repente alguém do stand vem e fala: gostou da bicicleta? Quer comprar a bicicleta? Eu disse: olha, se for brinde eu levo a bicicleta. E o expositor então me diz: não, essa não posso vender, ela é parte aqui do stand, nós fabricamos móveis na Polônia e essa bicicleta veio do Brasil. Eu falei: também sou do Brasil e tal. Então ele era também um praticante de triatlon, comprou essa bicicleta de um campeão brasileiro de triatlon, tem essa bicicleta para exposição no móvel, e a gente acabou conversando tanto e descobrimos depois que ele também tem mercado para vender portas de madeira igual as nossas, o nosso kit, nos Estados Unidos. Então a gente iniciou através de uma bicicleta, uma conversa boba que pode se transformar num possível negócio. Então tudo pode trazer aí uma oportunidade de negócio, desde que a gente esteja aberto a conversar, interagir e descobrir. Muito bem. Era isso aí então. Obrigado pela participação aqui e até uma próxima. Obrigado, Eladio. Obrigado, pessoal. É bom participar sempre desse podcast, contar um pouquinho da nossa história aí no mercado de portas, essas curiosidades de feiras que também para a gente sempre é um aprendizado.